Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Se você gosta de ler romances, eu boto minha mão no fogo que você já ouviu falar da Danielle Steel, afinal ela é uma das maiores autoras do gênero ao redor do mundo. E a resenha que eu trago hoje é de um livro dela, porém com uma ressalva, não estamos falando de um romance, mas sim de um thriller político. E eu tô falando de Jogos Perigosos, lançamento pela editora Record. A editora Record me convidou para fazer essa leitura, eu fiquei com um pouco de receio, porque eu li um livro da autora anos atrás e eu não gostei. Ela tem muitos títulos publicados, ela escreve há décadas, então é claro que eu posso ter dado azar e ter lido um que não era assim tão legal. Aí eu vi a trama, eu vi que esse aqui é o primeiro thriller político dela e acabei ficando curiosa e falei, vou dar uma chance. O máximo que pode acontecer é eu não gostar, falar pra editora e a gente cancelar a ação. Mas isso não foi preciso, porque no fim das contas foi uma leitura bastante gostosa e envolvente. Em Jogos Perigosos, a gente tem como protagonista a Alex, uma jornalista que trabalha como correspondente, então ela tá sempre cobrindo frentes de guerra, manifestações, protestos, só realmente aquelas matérias que são mais delicadas e que exigem aí um certo se arriscar. E ela tá sempre acompanhada do Ben, que é cinegrafista dela, amigo dela, eles já trabalham juntos também há vários anos. A questão é que o chefe da Alex, ele tem uma certa desconfiança com o vice-presidente. Alguma coisa naquele homem parece que não tá certa, sabe? Especialmente a maneira de como ele fez fortuna. Então ele pede pra que a Alex faça investigação só pra ver se tá tudo certo. Uma coisa que eu gostei é porque o livro, logo de cara, ele já começa na ação. Então ele já começa mostrando como é a rotina da Alex e do Ben, porque logo no primeiro parágrafo a gente já tem a descrição de um protesto que eles estão cobrindo. Além do livro ter essa cara ágil por causa dos acontecimentos, ele é ágil pela própria narrativa da autora. Então a Danielle Steel, ela tem uma escrita que em primeiro lugar é muito clara, muito objetiva, é aquela escrita bem direta, que não fica se detendo em detalhes. Assim como também ela se utiliza, né, de algumas técnicas que são próprias para dar agilidade para a leitura. Então uma dessas técnicas é que ela principalmente faz uso do sumário narrativo, que é quando a gente faz um resumo dos acontecimentos. Então a gente conta, né, em poucas palavras o que aconteceu pro leitor, ao invés de mostrar. Não é que o livro inteiro seja assim, não é que o livro não tenha cenas, mas os blocos narrativos são principalmente construídos com essa técnica. E isso imprime uma velocidade muito grande pra leitura, né? Ela também vai se valer de algumas repetições pra sempre estar fixando as ideias principais da história e não causar nenhum tipo de confusão no leitor, então você é sempre lembrado dos pontos principais, daquilo que ela tá desenvolvendo. O legal disso tudo também é que, como a gente tá falando, né, de uma trama política, que vai envolver muitos trâmites nesse ambiente, e vai estar falando principalmente, né, do cenário político estadunidense, que não necessariamente tem a mesma estrutura do nosso, é uma leitura muito fácil de você acompanhar, então você consegue compreender muito bem quais são as questões, quais são os pontos que estão envolvidos, como que os acontecimentos se dão. Não é aquele livro complexo, né, com uma trama muito embrenhada ou com temas que às vezes são difíceis da gente acompanhar. Tudo é muito tranquilo nesse sentido e isso também facilita a leitura. E pra quem não é tão fã de thriller ou é fã dos romances da autora, o livro também tem um aspecto, né, que pode vir a agradar, que é a questão da abordagem pessoal dos personagens. Então, por mais que a história se desenvolva ao redor dessa questão política, a parte pessoal de cada personagem tá muito presente aqui, seja da Alex, seja do Ben, sejam dos demais personagens, né, que não tem importância pra essa trama. Então a gente vai ter as questões familiares, a gente vai ter relacionamentos amorosos, a gente vai ter esses conflitos internos. Então a parte pessoal também tá muito presente na história e é importante no todo. E aí é claro que a gente tem que fazer também, né, aqueles lembretes. Essa não é aquela história super aprofundada, como eu falei. Então o propósito do livro não é ser mega complexo, com um grande desenvolvimento. Ele vai proporcionar essa leitura ágil e envolvente. E é claro que a gente tá falando, né, de uma perspectiva de mundo que é, sobretudo, branca, estadunidense, com um certo ar conservador, que eu acredito que tenha muito a ver com a própria identidade da Danielle Steel, afinal ela é uma escritora com seus mais de 70 anos. Então existem aí algumas características, né, um pouco conservadoras da Alex, que eu acredito que venha daí, dessa visão da própria autora, ou mesmo algumas visões que são colocadas em relação a essa noção, né, de lugares exóticos, algumas questões do que é considerado civilizado, ou mesmo essa própria atuação que a gente sabe que é comum aos Estados Unidos, né, que é um
um país extremamente imperialista, tá sempre se envolvendo em questões políticas de outros países. Eu acho que essa visão fica presente aqui no livro, porque afinal é a posição de onde os personagens estão falando, não dá pra gente desvincular. Ainda assim, como o livro ele traz também muitos cenários diversificados, então a Alex e o Ben estão sempre viajando e eles vão pra vários países diferentes. O fato deles trazerem esses outros lugares também torna a leitura mais agradável e mais interessante por ela não ficar concentrada num só lugar. Então, no resumo, pra quem tá procurando uma leitura que vai ter uma fluidez muito grande, que vai ter uma trama que vai te prender, ainda que ela não vá se aprofundar nos detalhes, fica a recomendação de Jogos Perigosos. Pra mim, acima de tudo, foi uma leitura muito gostosa de se fazer, que serviu pra me divertir, pra me entreter, pra eu ter aquele meu momento pra relaxar e de me entregar pra uma história que me prendeu. Se você é fã da autora, conta pra mim aqui nos comentários quais são os títulos dela que vocês mais gostaram. Vou pesquisar pra ver o que eu acho das histórias, quem sabe eu acabo não lendo mais alguma. E se Jogos Perigosos também te despertou aquela curiosidade pra conhecer a história, me deixa saber. E se você gostou desse vídeo, então ó, por favor, deixa sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.